o Rabino Dudu admitiu que Yeshua universalizou a Torá. Jesus era judeu, ele era igual eu e o Mica aqui brigando. Ele era um rabino que tava lá, revolucionário, e ele era palavrão agora, na minha opinião, no sentido que ele trouxe os valores principais do judaísmo, como amor ao próximo, que ninguém tinha, como família, que ninguém tinha, como monoteísmo, que ninguém tinha, como união da humanidade, melhorar o mundo para uma era melhor. E ele trouxe isso para as outras nações. Isso foi algo fantástico, e eu li isso em livros de Cabala, não sou eu que estou inventando aqui. O Rabino Dudu admitiu que Yeshua universalizou a Torá. É sobre isso que nós estaremos falando no vídeo de hoje e explicando o impacto que essa frase tem dentro de uma perspectiva judaica e teológica. Nesse último debate, onde tivemos ali presente no debate o Rabino Dudu juntamente com o Rabino Mira, mais o pastor César juntamente com o pastor Tasso Licurgo. Houve diversos momentos bem interessantes dentro desse debate, nesse podcast, mas um momento que eu acredito que seja um momento crucial, apesar de muita gente terem julgado mal a postura do Rabino Dudu, eu aqui quero fazer uso de um corte que eu fiz do vídeo dele, e é interessante porque nesse corte é um corte muito polêmico, porque ele vai xingar um palavrão muito feio, e ele faz isso em dois momentos, pelo menos, que eu consegui captar dentro do vídeo. Ele xinga um palavrão muito feio, e é algo assim, feio para a postura de um rabino, ter um tipo de palavreado assim tão chulo, mas independente do palavrão, o contexto do primeiro palavrão, ele está justamente falando do fato de Yeshua ter universalizado a Torá. Então, nós temos ali um rabino, o Rabino Dudu, um rabino ortodoxo, e não é a primeira vez que ele fala algo desse tipo. Na verdade, o Rabino Dudu está sempre trazendo informações que pavimentam justamente aquilo que as lideranças judaicas messiânicas falam acerca de Yeshua. Questões, por exemplo, questões problemáticas sobre se existe ou não o conceito de mediação dentro do judaísmo. Tem material do Dudu ele explicando que o judaísmo raiz existe esse conceito. Geralmente, muitos adeptos da visão judaico-ortodoxa tentam qualificar essa ideia de mediação, dado que os textos Netzarim falam exatamente disso. Então o Rabino Dudu está sempre trazendo assim, informações, falando coisas que de alguma forma confirmam, reforçam justamente aquilo que nós falamos, mostrando que isso não é coisa de messiânico, não é coisa de cristão, mas na verdade é coisa de escritura e visão judaica. E nesse último podcast, o Rabino Dudu, eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês, ele traz justamente dentro de um contexto, ele está num debate intenso, ele então xinga um palavrão, só que nesse contexto, ele está falando justamente que Yeshua universalizou a Torá. Então assista esse material aqui mais uma vez. Quem entendeu, entendeu. Eu também tenho um filho que se converteu. Jesus era judeu, ele era igual eu e o Mica aqui brigando. Ele era um rabino que tava lá, revolucionário, e ele era palavrão agora, na minha opinião, no sentido que ele trouxe os valores principais do judaísmo, como amor ao próximo, que ninguém tinha, como família, que ninguém tinha, como monoteísmo, que ninguém tinha, como união da humanidade, melhorar o mundo para uma era melhor. E ele trouxe isso para as outras nações. Isso foi algo fantástico, e eu li isso em livros de Cabala, não sou eu que estou inventando aqui. Então ele diz que Yeshua universalizou a Torá, e o que eu acho interessante é que ele não só diz que Yeshua universalizou a Torá, ele diz que Yeshua universalizou a Torá, e ele diz assim, eu não estou dizendo isso de mim mesmo, eu li isso em livro de Cabala. A fala dele ali eu achei curiosa, porque é como se ele estivesse dizendo, e foi o que eu entendi, que existe literatura cabalística que cita Yeshua e ressalta justamente esse aspecto de Yeshua ter universalizado a Torá. E qual é a relevância disso? A universalização da Torá dentro da perspectiva judaica é justamente uma das coisas que Mashiach, ou aquele que fosse reconhecido como Mashiach, deveria fazer para poder de fato ser reconhecido como Mashiach. Então, existem diversas profecias.
geralmente o pessoal que é inclinado a uma visão mais judaico-ortodoxa, geralmente o Benei Noa, muitos rabinos que têm uma dificuldade de admitir, e existe uma razão muito lógica por trás dessa recusa em admitir não só Yeshua como um judeu, como um personagem histórico que existiu, mas existe uma questão também religiosa por trás disso. Eu acredito que seja justamente a admissão, ela esconde um medo, né, que os judeus têm, de muitos judeus reconhecerem Yeshua como Messias e, consequentemente, acabarem também se convertendo ao cristianismo. E eu acredito que esse não é o propósito. O propósito seria o judeu manter o seu judaísmo, né, a sua identidade judaica, crendo no Mashiach, como faziam os Netzarim no primeiro século. Então, eu quero ler aqui com vocês aqui 2 textos que falam dessa questão da universalização da Torá. O primeiro texto é um texto mais simples, o segundo é um pouco mais polêmico. O primeiro texto é o texto de Sifrei Devarim, o 343, onde nós temos ali uma parte do texto que vai dizer assim: o Senhor veio do Sinai. Quando o Senhor apareceu para dar a Torá a Israel, não foi somente a Israel que ele apareceu, mas a todas as nações. Então, o texto vai falar que ali ao pé do Monte Sinai, inclusive o Tratado de Shabat 88 também vai trazer esse tipo de informação, que quando o Senhor ele aparece no Monte Sinai, ele não aparece somente para Israel. O próprio texto de Bamidbar, o livro de Números, vai falar que juntamente com Israel saiu um vulgo, ou seja, saiu uma nação mista, saiu um povo misto do Egito, até porque o Egito era uma prisão, então muitos aproveitaram o momento de libertação, o momento em que o Eterno ele manifestou e libertou o seu povo com Yad Hazak como um forte e saiu junto com Israel de lá. A tradição vai dizer que que o Egito era uma prisão intransponível, e isso pode inclusive ser percebido com base no texto hebraico de Shemot, capítulo 22, onde o Senhor o texto hebraico vai dizer assim: eu sou o Senhor vosso Elohim, que vos fiz sair da terra do Egito. Geralmente as nossas traduções trazem como eu vos tirei, mas na verdade o Senhor ele faz o povo desejar, faz o povo querer sair de lá, então ele tira de lá. O Senhor que liberta o povo de lá, porque o povo não tinha condições de provocar essa própria libertação. E a tradição vai explicar que que o Egito era uma prisão intransponível, não só em termos de segurança, mas também dentro de uma perspectiva espiritual. Havia uma força espiritual que mantinha as pessoas aprisionadas naquele lugar, e isso vai ser visto principalmente com base na Parashá Vairá, onde há aquele conflito ali entre Moisés e os magos do Egito. Então você vai ver as manifestações espirituais, manifestação de poder por parte desses magos, copiando, né, e fazendo algo parecido com o que Moshe fazia, mas aquilo ali era feito com base em entidades demoníacas que estavam por trás dele. Então havia magia e entidades demoníacas que operavam isso. Nós falamos sobre isso em uma live e podemos voltar a falar sobre isso de novo. Então, o texto, a tradição, ela vai mostrar que quando Israel recepciona a Torá ali ao pé do Monte Sinai, eles não estavam sozinhos, inclusive que a Torá ela foi dada em 70 idiomas. É claro, Israel, esse Midrash aqui, vai mostrar que as nações, elas praticamente rejeitaram a Torá quando ela foi ofertada, e Israel foi o único que aceitou. Então, por conta disso, Israel é chamado também de Shomer HaTorá, guardião da Torá. Vejam bem, Shomer HaTorá, eles não são dono da Torá, eles são os guardiões da Torá. O judeu, ele tem por obrigação manter a integridade e também guardar e transmitir a Torá na sua forma mais íntegra e correta. E é claro que muitos falham nesse propósito. Então esse texto aqui mostra justamente isso, que era uma expectativa judaica, essa universalização da Torá. O segundo texto, e mais polêmico, é o texto do Mishneh Torá, no Tratado de Rei dos Reis, onde vai falar dos requisitos para a questão do rei, e vai se discutir também ali questões relacionadas à chegada do Mashiach. O capítulo 11 desse tratado, o verso 4, vai dizer assim, eu vou ler o texto todo.
Se um rei surgir da casa de Davi, que diligentemente contemplar a Torá e cumprir suas mitzvot, conforme prescrito pela lei, escrita e pela lei oral, como Davi, seu ancestral, compelirá todo Israel a andar no caminho da Torá e retificar as violações em sua observância e lutar as guerras de Elohim. Aqui já fala do conceito de Mashiach ben Yosef, lutar as guerras. Lutar as guerras de Elohim, podemos com segurança considerá-lo Mashiach. Se ele tiver sucesso no acima exposto, construir o templo em seu lugar e reunir os dispersos de Israel, ele é definitivamente o Mashiach. Ele então melhorará o mundo inteiro, motivando todas as nações a servirem a Deus juntos, como afirma Sefonias 3:9. Transformarei os povos para uma língua mais pura, para que todos invoquem o nome de Elohim e o sirvam como um só propósito. Então, a última parte desse texto vai falar sobre o conceito de retificação do mundo. As outras partes, os primeiros textos, vai falar da questão de reunir os exilados. Nós temos inclusive um livro, A Voz do Mashiach, onde nós abordamos o conceito de Mashiach ben Davi, ben Yosef, e falamos sobre, inclusive, a ressurreição de ben Yosef, que é algo que pouco se fala. E fala da construção do templo. É claro, o texto aqui de Rambam, ele está tratando dessas questões de uma forma muito geral. Ele não está abordando os detalhes sobre isso, o conceito de Mashiach ben Yosef, a construção do templo e a reunião dos exilados, que são os 3 objetivos messiânicos de Mashiach. A questão da retificação do mundo vai envolver também neutralizar ou destruir o espírito de impureza que há sobre a terra. O livro Kol Hator, inclusive, que é um livro cabalístico, vai falar sobre isso. Então aqui, essas questões que geralmente muitos simpatizantes do judaísmo ortodoxo utilizam para querer desabilitar Yeshua, deslegitimá-lo, dizendo que ele não fez essas coisas, tudo isso são questões que envolvem discussões, debates, porque os próprios textos da Bíblia hebraica mostram que isso estava passivo de cumprir-se em um determinado tempo ou não, dependendo da condição do próprio Israel. Mas o fato que de todas essas profecias, a profecia que Yeshua cumpriu e nenhum outro rabino cumpriu isso, é a universalização da Torá. E nesse texto nós temos pavimentando essa ideia da universalização, e aqui nós temos um rabino ortodoxo admitindo isso publicamente, ou seja, eu acredito que naquele momento ali o rabino Dudu estava isento de ideologias. Ele foi sincero, e ele vai dizer ainda que ele leu isso em livro de Cabala. Então existem obras que às vezes não estão tão acessíveis, que admitem que Yeshua ele cumpriu esse papel, ele universalizou a Torá. Nós só conhecemos a Torá hoje, ainda que não conhecemos ela como um judeu conhece, na língua hebraica ali, tudo bonitinho, dominando o hebraico, mas os seus princípios morais chegaram até nós. Os seus princípios de santidade, de pureza, que nos faz querer ser humanos melhores, pessoas melhores, buscar o Criador, que em orações intensas, não só ali no serviço sinagogal com Sidur, mas orações espontâneas, Hit Bodedut. E Yeshua foi um dos que mais incentivaram a prática de Hit Bodedut. Nós conseguimos ver isso dentro dos textos nazarenos. Orações, jejuns, os seus discípulos, eles praticamente absorveram essa prática de Yeshua. Nós podemos ver isso principalmente no livro de Maaser HaShelechim, o livro de Atos, como os discípulos tinham uma vida de oração intensa e os sinais os seguiam, os acompanhava. Então Yeshua, ele universaliza a Torá, ele cumpre esse propósito que nenhum outro judeu cumpriu. E é claro, quando nós montamos o quebra-cabeça e estudamos outros textos proféticos, como o texto de Isaías, que é praticamente autoexplicativo, né? Se uma pessoa que não conhece nada de escritura, ele tiver uma noção muito simples ou muito básica, superficial, ele lê o texto de Isaías, ele vai por ele mesmo chegar à conclusão de que o texto está falando de alguém, não de um povo.
O texto de Isaías é autoexplicativo. Então, eu achei muito interessante essa fala do Rabino Dudu. É um dos poucos que teve, para um rabino, irmãos, ortodoxo, admitir isso numa transmissão ao vivo, que tinha ali, ao vivo, online ali, 15 mil pessoas no momento que ele falou isso. Os vídeos no podcast do canal Inteligência Limitada chegam a 500 mil, 1 milhão. Então, a frase do Rabino Dudu, ela tem um impacto imenso. Agora tem alguns sites alguns canais de rede social, Binei Noah, querendo dizer que os rabinos eram leigos, coitadinho, que eles estavam ali, foram enganados. Que nada, irmãos. Vocês querem tratar agora os rabinos como se eles fossem ingênuos e fossem crianças? Homens que foram praticamente treinados dentro da Torá e estudavam dentro de yeshiva? Para com isso. Para de mimimi. Entendeu? O Rabino Dudu, ele sabia perfeitamente o que ele estava falando. E ele falou aquilo que é correto. Ele foi correto por diversos momentos e diversas vezes ele teve um posicionamento ali que contrariou o Rav Mirra, dizendo e falou que isso é algo comum. Aí agora vocês querem passar panos quentes sobre a atitude do Rabino Dudu. A postura dele nesse aspecto é elogiável. É simples assim, tá? Então hoje esse seria o meu comentário aqui nesse vídeo. Eu espero que vocês gostem, fortaleçam a emuná de vocês, tá? Com isso, não deixe de curtir, irmãos. Não deixe de comentar e não deixe de compartilhar. Fazendo isso, você vai fazer com que o YouTube entregue esse conteúdo para muitas pessoas que precisam ouvir. Então, quando você faz isso, você manda um recado para o YouTube, você cria um algoritmo bom para o canal, fazendo com que o YouTube entregue para mais pessoas o conteúdo dessa plataforma, tá bom? Então, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e não deixe de comentar, deixar sua opinião e sugestões também de mais vídeos. Se vocês querem que que eu venha falar sobre alguma coisa específica, comentar sobre algum conteúdo que está de repente criando algum tipo de polêmica, coloque aí no canal aí, tá? E mais uma coisa, não deixe de entrar também para o nosso grupo no WhatsApp e também o grupo Hebraica no Telegram, tá? Se você quiser fazer parte do grupo, coloque aí nos comentários do vídeo, eu quero fazer parte. Deixarei também na descrição desse vídeo alguns materiais de estudos como e-books. Nós temos aí um combo com aproximadamente 12 e-books, sendo 10 e-books sobre as festas bíblicas, as festas da Torá. Nós temos 3 e-books disponibilizados, onde nós tratamos sobre a questão da Elohut, a divindade, a Elohut do Mashiach, e nós temos também 2 livros aí disponíveis no link na descrição do vídeo, que é sobre o livro de escatologia judaica e o livro A Voz do Mashiach, onde nós falamos sobre o conceito de Mashiach ben David e ben Yosef, que também é uma abordagem escatológica. Um forte abraço para todos vocês. Shalom, shalom.